Olá pessoal, este é o canal Bibliofilia, no qual trocamos ideias sobre belas coleções das melhores obras de literatura. Aqui é a Renata, talvez alguns me conheçam do Book Cravings, um canal semelhante em língua inglesa, em que eu falo de obras importadas, mas aqui no Bibliofilia falamos de coleções de livros brasileiros e hoje nós vamos falar, sim, da Antofágica. Vou mostrar para vocês todas as edições até setembro de 2020. E é claro, se você se interessar por algum título que você vai ver aqui no vídeo, eu vou deixar links, os meus links afiliados da Amazon para aquisição das obras. A Antofágica, que está no mercado desde 2019, tem uma presença forte na internet, principalmente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tem uma parceria com a Amazon para venda exclusiva e hoje também tem uma loja própria, um site. Mas eu acredito muito no trabalho feito na Amazon, com a venda dos livros em etapa de pré-venda, com ótimos descontos. E eu quero falar um pouco para vocês sobre os livros, minha opinião, alguns detalhes sobre o projeto gráfico, que é bastante diferenciado. Aliás, o conceito dessa coleção da Antofágica, dos livros, é trazer esse projeto gráfico diferenciado, mesclando literatura com artes plásticas e apresentar clássicos para novos leitores, e essa é sem dúvida uma proposta muito válida, muito interessante e louvável. Como vocês podem ver, são livros bem chamativos, eles têm um visual bem, em alguns casos, audacioso, mesclar passado, presente e futuro e diferentes vozes a respeito daquela obra. Eles trazem sempre um texto de apresentação que é escrito por uma figura que representa meio que o leitor ali, geralmente um influenciador. E esse influenciador, claro, às vezes é uma pessoa que tem um blog, que tem um canal no YouTube, ou que é uma presença forte no Instagram. Enfim, aí vai variando, né? São muitos personagens, mas que tem essa função de representar o leitor ali naquela obra. Todos os livros vêm com esse padrão, a capa encadernada em papel. Esse papel ele é um pouco texturizado. São 3 formatos diferentes, todos eles vêm texto de apresentação e alguns textos de acadêmicos, né, uma espécie de pós-fácil, são geralmente 3 textos. Vem sempre essa cinta na 4ª capa. Em edições mais recentes, eles também começaram a colocar um QR Code que leva a gente para uma videoaula dentro do YouTube, acessada através daquele link do QR Code, a respeito daquela obra. Todos vêm com esse cartãozinho postal, claro que o cartão varia, e o texto varia também, meio que dando algumas pistas em relação ao próximo destino. Antofágica, eles brincam com essa coisa de que é um lugar, tipo uma cidade, e aí é como se o leitor estivesse fazendo uma viagem por Antofágica a cada edição. Uma outra coisa que eu acho bastante interessante é esse selinho, que eu levei um tempão para entender, né, o que ele representava, mas nós temos o número na coleção, né, então essa é a 12º título, são 9.000 livros na tiragem, foi publicado em 2020, o ano da primeira publicação da obra é 1899, e ali dentro a data da publicação. Todas as edições vêm com este selo. Estes aí são os livros no formatinho menor, às vezes são novelas ou são contos, são livros mais curtos, mas todos eles trazem o mesmo padrão. A única coisa que vai mudar é o formato. São livros menorzinhos para não ficarem tão finos. Este formato é o intermediário, aí é o encarte, né, com a proposta, clássicos para novos tempos. E aí um trechinho do cartão postal, né? Olá, você foi um dos primeiros visitantes da nossa cidade, que emoção! Esperamos que não tenha sido importunado pelo inseto monstruoso que anda por aqui, achando que é um caixeiro viajante. Soubemos que um tal de Brás Cubas está planejando vir à cidade para vender o emplastro, que será que te interessa? Até a volta. Então, a cada edição, a gente recebe junto com o livro um cartão postal desse, escrito por diferentes
personagens, figuras, não sei ao certo. E são detalhes assim, né? São brincadeiras que são constantes a cada edição, mas que eu acho legal. Primeiro que isso funciona como um marcador. Eu acho que uma das coisas que falta nessas edições é um fitilho. Então eu vou mostrar para vocês o primeiro deles, Metamorfose, do Franz Kafka. Acho que eles começaram já com um livro muito forte. Vem com ilustrações do Lourenço Mutarelli, ninguém mais, ninguém menos. Nossa, é fenomenal o trabalho de ilustração. Tradução do P.T. Rissati. E aí vem textos da Cora Roney, Lourenço Mutarelli, P.T. Rissati, Flávio Ricardo Vassoler. E é um livro bem curtinho, mas é uma experiência renovada, eu acho. Eu não li essa edição ainda, mas eu vou começar aos poucos a ler na ordem de publicação para fazer essa viagem, né, proposta pela Antofágica. E realmente, a forma como eles casaram as ilustrações com o texto é algo que eu nunca vi. E olha que eu tenho, em longa data, coleção de livros ilustrados, mas os livros ilustrados assim, com essa densidade de informação, realmente é a primeira vez que eu vejo numa coleção como essa, né, que está bastante extensa. Então, aqui nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o número 2. Tem o texto de apresentação da Isabela Lubrano. Ilustrações são do Portinari. Tem um texto, perfil do autor, pelo Alê Santos. Notas e ensaio, a narrativa que pensa a si mesma, de Rogério Fernandes dos Santos. É bem interessante porque é uma edição anotada que recupera essas ilustrações do Portinari. E uma coisa legal é que lá no final, na última página, antes do colofão, vem sempre um textinho assim, né? Ah, já vai, esperamos que a sua visita antofágica tenha sido uma experiência única, volte logo. Sempre com uma espécie de construção narrativa, né? De que você está fazendo uma viagem mesmo, conduzida pela Antofágica. E essa preocupação com os detalhes, né? Esses detalhes que eu acho que são imersivos, para o leitor se sentir vivendo uma experiência. Lá no colofão, nesse livro, está escrito assim: a traça que primeiro roer essas páginas, dedico esse livro composto cuidadosamente em Venetian e impresso em papel poli em 80 pela Ipsis Gráfica em fevereiro de 2021. É bem interessante, gente, como que a qualidade gráfica, assim, o padrão gráfico é alto nessas edições. Eu realmente fiquei bastante surpresa, porque ao adquirir a coleção completa, eu esperava encontrar alguns detalhes, alguns erros, sabe, alguns defeitos, mas realmente o trabalho de impressão é muito perfeito. E fazer um livro assim, com tantas ilustrações, é claro que neste caso aí é relativamente simples, mas como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, em outras edições que tem mais imagens entrelaçadas com o texto, é um trabalho de diagramação difícil e é um trabalho também que exige uma conferência boa na gráfica. Em seguida, Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que é a terceira edição dessa coleção. Ilustrações do Cláudio Dantas, tradução de José Rubens Siqueira. Tem textos de Felipe Nobre Figueiredo, Christian Dunker, Ana Maria Baiana, Silvio Almeida. E lá no final eles colocam assim: essa viagem foi um oferecimento da Marinha Antofagense. A jornada de mala foi composta cuidadosamente em Warnock e Remena, nas fontes tipográficas, e impressa em papel poli em 80 pela Ipsis Gráfica, daí por diante. As minhas edições são mais recentes porque eu não fiz essa coleção logo no início. Eu demorei a acreditar. Eu sou um pouco tradicionalista em relação a isso, em relação a coleções, então eu dificilmente embarco no começo. E aí eu fui esperando as promoções, né? As promoções apareceram. Na Book Friday da Amazon teve preços imbatíveis e aí eu comprei aqueles que eu ainda não tinha. Esse é um dos mais lindos, na minha opinião. É o número 4, quarto livro publicado em 2019.
uma tiragem inicial de 6.000 exemplares. A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, com ilustrações da Paula Puipo. Paula Puipo. Tradução e notas, Samir Machado de Machado. Tem textos do Jin Anotsu, Samir Machado de Machado. Marina Bedran e Paula Puipo. Como vocês vão ver, tem cores belíssimas, são muitas ilustrações, e aqui as ilustrações começam a invadir os espaços do texto. É um trabalho gráfico muito interessante que dá vontade do leitor revisitar a obra, mesmo que já conheça. Eu acho que essa é uma das propostas da Antofágica, né? Apresentar para quem não conhece e reapresentar para quem já conhece. No caso dessa obra, a obra que eu já li 2 vezes, é um livro muito divertido, muito gostoso de ler, mas, sem dúvida, as ilustrações agregam muito à experiência. Então, eu realmente estou curiosa para ler esses livros que eu já li, para reencontrar essas obras com essa outra perspectiva gráfica, que são essas imagens que vão invadindo o espaço do texto e passam a fazer parte do processo de leitura propriamente dito, não é? É legal também porque existe um sentido de coleção nesses livros, mesmo que o projeto gráfico seja tão diferente um do outro internamente. Vocês viram ali, tem utilização de folhas de cores diferentes, os estilos dos ilustradores mudam completamente, mas o formato e os detalhes da identidade da Antofágica acabam fazendo a coleção ganhar uma certa uniformidade, mas assim, nada entediante, com capas muito ousadas, com lombadas muito, muito chamativas e com imagens que interferem no texto de uma forma bastante ousada, que para alguns é talvez um pouco demais, porque a gente sabe que as imagens influenciam o processo de leitura. Então o leitor, para ter essa experiência com essa densidade de imagens, com a diagramação mais arrojada, não é para todo mundo, mas eu acho que para jovens leitores acaba gerando uma experiência mais imersiva. E aí, também, agora mostrando o Alienista, vem uma tagline lá atrás, naquela cinta, né? Quando o Dr. Bacamarte tenta conter os insanos de Itaguaí, a cidade é tomada pela loucura. Essa edição também traz ilustrações do Cândido Portinari, notas de Rogério Fernandes dos Santos, a apresentação da Luísa Classen, pós-fácios Daniela Lima e Rogério Fernandes dos Santos. Então, esse é o 5º livro publicado pela Antofágica, ainda em 2019, com as belíssimas ilustrações do Portinari. É um livro pequenininho, mas ao vivo ele é muito mais bonito do que às vezes a gente olha lá no site da Amazon. Um conto de Natal, do Charles Dickens. Em uma noite de Natal, a aparição de 3 fantasmas leva o velho e avarento Scrooge a revisitar seu passado, presente e futuro. Um verdadeiro clássico, né, gente? Ilustrações do Guilherme Petreca, tradução Leonardo Alves, apresentação Abelina Souza, e pós-fácios Ricardo Lísias, André Cáceres e Leonardo Alves, geralmente pós-fácil por acadêmicos especialistas da obra. Então esse é um ponto bastante positivo. Em seguida, na Colônia Penal, do Kafka. Em breve teremos outro do Kafka, que é o Processo. Neste caso aí, a novela que condensa os temas essenciais de Kafka: autoridade, poder, punição. Novamente, ilustrações Lourenço Mutarelli, que ilustrou Metamorfose. Tradução PT Rissati. Apresentação Ivan Mizanzuc. E pós-fácios Lene Streck, Márcio Seligman Silva e Celeste Souza.
É o 7º livro da Antofágica, esse já em 2020. E agora um livro que não conheço, nunca li, quero dizer, Mrs. Dalloway. Um passeio pelas ruas e becos da consciência humana em um dia na vida de Mrs. Dalloway, com ilustrações de Sabrina Gevaerd, tradução Stephanie Fernandes e Thais Paiva, apresentação da Mel Ferraz, pós-fácios Carola Saavedra, Ana Carolina Mesquita e Sabrina Gevaerd. Esse então é o 8º livro da Antofágica, em 2020. Um livro bem interessante visualmente, também com muitas ilustrações, tradução e notas, Thais Paiva e Stephanie Fernandes, e apresentação da Mel Ferraz, do canal Literaturice. Agora, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, Os Últimos Dias de um Burocrata Soterrado nos Escombros da Superficialidade de Sua Vida. Ilustrações Luciano Feijão, tradução do russo por Lucas Simone, apresentação do Yuri Alhanati, pós-fácios Julian Fuchs, Maria Júlia Kovacs, Luciano Feijão e Lucas Simone. É o 9º livro da Antofágica, uma novela do Tolstói. E a apresentação do criador do canal Livrada. Em seguida nós temos O Médico e o Monstro, do Stevenson, um outro grande clássico. A sombria identidade de um assassino nubla a fronteira entre o bem e o mal, é a tagline que vem na cinta. Trabalho incrível, bem marcante, do ilustrador Adão Iturruzgaray, tradução do Felipe Castilho e Enéas Tavares, apresentação do Rafael Montes, pós-fácios do Adão Iturruzgaray, Cláudia Fusco e Rodrigo Lacerda. É o 10º livro da Antofágica. O colofão. Caso se sinta um pouco estranho após ler esse caso relatado em Utopia e Animal Soul, saiba que a culpa é da Ipsis Gráfica, que o imprimiu em papel pólen 80 gramas em julho de 2020. E aqui um trabalho que acaba sendo um pouco polêmico, né? Porque as ilustrações realmente interferem bastante. São muitas ilustrações e elas se mesclam de uma maneira bem chamativa, bem extravagante com o texto. Eu acho interessantíssimo. Fiquei muito curiosa em revisitar esse clássico, porque visualmente certamente já vai ser uma viagem à parte. A quantidade de ilustrações realmente é impressionante. Eu tenho muitos livros ilustrados. Os livros da Folio Society, por exemplo, né, que tem ilustrações e são livros realmente caríssimos. Tem 6, 7, às vezes, né, quando muito, 12 ilustrações. Realmente encarece bastante o projeto do livro, e aqui eu até pensava, né, os livros da Antofágica são caros, mas eu acho que o custo-benefício aqui é incrível, né, porque o que eles estão trazendo em termos visuais realmente é um diferencial e vale bastante o valor cobrado, principalmente para quem compra na pré-venda. E aqui o primeiro que eu comprei da Antofágica, o Grande Gatsby. E o fato, assim, eu gosto muito dessa capa,
Essa é a capa original deste livro. Tem uma história belíssima por trás dessa capa, depois pesquise se você não conhece. E eu tenho, inclusive, uma edição americana com esta capa. Claro que não a primeira, né? Não sei se vocês sabem, mas a primeira edição com essa capa é considerada um dos livros mais caros do mundo. Mas enfim, eu amo essa capa. Ela tem um simbolismo incrível e eu tava louca porque na pré-venda a gente receberia um pôster, mas a fonte ali do Grande Gatsby no pôster veio meio borrada, aí eu fiquei super decepcionada. Eu sei que é uma coisa nada a ver, né? Porque eu tô comprando um livro, eu não posso comprar o livro por causa do pôster. Mas eu confesso que foi um atrativo, porque essa capa eu já tinha. Mas enfim, e aí eu acabei ficando um pouco assim, um pouco decepcionada, né? Com a fonte, tanto na quarta capa quanto na capa, eu achei ela um pouco assim borrada, né? Mas possivelmente foi algo proposital. E é a tagline, né? No rastro do sonho americano, um misterioso homem constrói a sua fortuna para tentar recuperar um amor perdido. Ilustrações de Virgílio Dias, tradução do Rogério Galindo, apresentação da Rita Von Hunting, pós-fácios Facundo Guerra, Maria Elisa Sevasco e Sérgio Riso. Aqui nós temos ilustrações em preto e branco, belas ilustrações, também são muitas. Só vocês notarem também, pelo corte lateral dos livros, como que parecem, as ilustrações são distribuídas ao longo de todo o texto. São muitas mesmo. Estou mostrando apenas algumas, né, gente? Senão o vídeo teria 1 milhão de horas. Então, uma viagem à parte esses livros, para além do texto, a interpretação da obra pelo olhar do ilustrador. 11º livro da Antofágica, também de 2020. E agora aqui, Dom Casmurro, o 12º, das maiores tiragens que eu já vi nesse selinho, 9.000 exemplares, mais uma edição belíssima. Ao relembrar sua paixão por Capitu, Bento Santiago narra sua história do ponto de vista de um velho casmurro e desconfiado. Ilustrações da Paula Siebra, notas do Rogério Fernandes dos Santos, apresentação da Camila Dias e pós-fácios Paula Siebra, Giovanni Martins, Maria Ribeiro e Rogério Fernandes dos Santos. Então é legal porque todos esses livros têm muito mais para se ler além da obra. Eu tendo a ter um certo preconceito, porque nem sempre a qualidade dos textos, né, corresponde à densidade da obra, e eu tinha um pouco de preconceito com os textos de apresentação, por achar que a escolha era muito pop, né? Essa coisa dos influenciadores, mas depois eu vi que realmente era um preconceito. Primeiro, porque tem tudo a ver com o conceito da editora, que é apresentar grandes clássicos da literatura a jovens leitores. E aí nada mais justo do que trazer jovens leitores ou figuras que representam esses leitores para apresentar essa obra, não de um ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista do leitor comum. E também são textos de apresentação que, enfim, ainda que não agreguem tanto assim, são inofensivos, né? São 4 páginas, 3 páginas, estão ali mais para marcar a presença do leitor e fazer uma ponte, né, entre gerações. Então eu perdi esse preconceito e passei a valorizar essa ideia, né, de ter esses pequenos textinhos que não trazem spoilers, pelo menos aqueles que eu já li não trazem spoilers, e que fazem essa ponte para atrair o leitor. E ao final, sim, você tem alguns nomes mais acadêmicos, que aí vão trazer um aprofundamento, uma visão mais aprofundada a respeito da obra. Então, acho que a experiência realmente completa. Ilustrada pela Paula Siebra, essa edição.
E lá no final, Dentinho promete rezar 1000 ave-marias se o leitor retornar à Antofágica. E no colofão, essa obra oblíqua e dissimulada foi composta em Venetian e impressa em papel poli em 80 gramas pela Ipsis Gráfica em outubro de 2020. São ilustrações muito bonitas. E, claro, o trabalho de diagramação de toda essa coleção também é digno de nota. Não é uma diagramação padrão, não fica na mesmice. Eu não falei ainda, mas todas as lombadas são devidamente costuradas. Vejam como que o livro se abre perfeitamente sobre a mesa, sem ajuda. O papel tem ótima qualidade, poli 80, bem macio ao toque. Então, nesses aspectos visuais, táteis, digamos assim, o único detalhe gráfico que para mim faz falta é o fitilho, mais nada. No mais, são edições excelentes. Realmente são edições que vão durar muito. E cada detalhe foi muito bem pensado, sabe? Realmente é um trabalho digno de respeito. Vamos lá? Vídeo longo, mas eu falei que ia falar tudo. Então vamos para o 13º livro, publicado também em 2020, com a tiragem de 5.000 exemplares. Drácula, de Bram Stoker, livro de 1897. Elegante e cruel, Conde Drácula troca o silêncio de seu castelo nas montanhas pela fartura de vítimas na metrópole londrina. A edição traz ilustrações de Juliana Bernardino, tradução de Fábio Bonilho, apresentação do Érico Borgo, um dos fundadores do Omelete, e pós-fácios de Anne Giangala, Daniel Serravad de Sá e Alexandre Calari. Uma edição bem interessante, assim, bem soturna. Lá no final, na última página, eles colocam assim: há uma passagem secreta para Antofágica em meio aos agudos penhascos dos Cárpatos. Esse livro composto em URW Antiqua foi finalizado pela Ipsis Gráfica em uma sexta-feira 13 de novembro de 2020. Acho esses detalhes muito divertidos. E esse é um livro que não li ainda. Nunca li Drácula. Li muitos livros de vampiros, mas pulei este que é um dos primeiros e mais famosos de todos. Bem interessantes essas ilustrações em preto e branco e também essas inserções de positivo e negativo, né? As páginas no fundo branco, no fundo preto, as ilustrações, aliás, e também o texto fluindo algumas vezes ao redor das ilustrações. É uma experiência visual nunca entediante. Coloca aí depois, gente, nos comentários, se vocês têm algumas edições da Antofágica, o que vocês acham dessas edições, se como eu, talvez, vocês tivessem uma outra ideia a respeito dessas edições. Eu confesso que se soubesse detalhes, como os que eu estou falando aqui nesse vídeo para vocês, eu teria começado essa coleção bem antes. Eu tinha essa visão de que, acho que eu tinha uma certa visão de que era muito marketing, um marketing muito bem feito, mas me surpreendi com a qualidade editorial e a qualidade gráfica, realmente muito profissional. A gente vive um cenário que os livros muitas vezes são publicados com tantos erros, com tantos problemas. Ver um livro assim, um projeto mais complexo como esses aqui, tão bem feito, dá gosto de ver. Agora um livro que eu li há muitos e muitos anos e gostei muito e fui tentar reler recentemente, não gostei, não fluiu. Um romance do Johann Wolfgang von Goethe,
Os Sofrimentos do Jovem Werther, livro famosíssimo, uma paixão tórrida que dava sentido à vida do jovem Werther, é também o que vai esvaziá-la por completo, uma edição com ilustrações de L.M. Melich, tradução direto do alemão, Claudia Dornbusch, apresentação do Pedro Pacífico, daquele Instagram, Bookster, e pós-fácios de Luisa Geisler, Claudia Dornbusch e Victor Mera. Tentei reler esse livro recentemente, o texto não estava fluindo muito bem, não deu vontade de continuar, mas sou insistente, eu li esse livro na época da faculdade. Na época estudamos as polêmicas relacionadas a este livro, toda a repercussão, os suicídios. E lembro que achei muito interessante, mas ao tentar reler, não fluiu, mas vou insistir. Agora, belíssima edição de 1984, a partir daqui temos as videoaulas grátis, que podem ser acessadas a partir do QR Code, disponível na cinta do livro. Essa capa é uma das mais bonitas mesmo. Pode um homem sozinho desafiar a estrutura opressiva de um regime totalitário? Esse livro traz ilustrações de Rafael Coutinho, é a tradução de Antônio Cherchenesky, apresentação do Gregório Duvier. Li alguns comentários não elogiosos sobre essa apresentação, e aí por curiosidade, assim que o livro chegou, li, não vi nada demais, nada de tão polêmico assim. É um texto pop para o público do Gregório Duvier. E segue o jogo, nada demais. Acho que a intenção da apresentação é essa, né? É trazer uma visão de leitor para leitor. E pós-fácios, Inácio de Loyola Brandão, Débora Tavares, Luiz Eduardo Soares e Eduardo Bueno. O historiador Eduardo Bueno, do canal no YouTube Buenas Ideias. Excelente, muito bom. Ainda não li o texto, mas certamente vai ser uma das primeiras coisas que vou fazer ao pegar essa edição. Esse é o 15º livro publicado pela Antofágica. E aí a tiragem me chamou a atenção aqui, 35 mil exemplares. Isso no Brasil realmente é um feito, né? Uma edição muito bonita. E aí uma mensagem a ser interpretada. Lá na última página, Antofágica está em guerra com a Oceania. Antofágica sempre esteve em guerra com a Oceania. A Antofágica é uma editora que me parece que se posiciona de forma clara politicamente, o que sempre é um risco no atual cenário de polarização que a gente vive, mas não deixa de ser uma atitude interessante, corajosa. A diagramação é bastante interessante, como vocês podem ver. Certamente o processo de leitura é um processo bastante diferente, que exige a manipulação do livro, tá vendo? Páginas com texto impresso em posições diversas. Eu acho muito legal essa audácia da editora, essa coisa de quebrar o paradigma através da diagramação, da composição, né, dos layouts, interferir no processo mesmo de leitura, interferir no texto. Cada elemento que a gente vê na página faz parte do nosso processo de leitura. A estrutura da página, a estrutura do texto, e aí quando a gente mexe nessa estrutura, a gente mexe na experiência do leitor, e para alguns isso é uma atitude um pouco herege, mas acho interessante, e eu acho que tem tudo a ver com a proposta mesmo de apresentar uma releitura da obra àqueles que já a conhecem. Eu acho bastante válido.
Afinal de contas, muitos já possuem uma edição de 1984. Eu mesma possuo muitas. Então, o que justifica comprar mais uma? Esses pequenos detalhes podem ser a justificativa ideal. Mais uma edição lindíssima, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Parece que todas as editoras resolveram publicar, porque o trabalho do Orwell entrou em domínio público. Cansados da exploração humana, os animais se rebelam e tomam o poder na Fazenda Imperial. Um livro bastante colorido, cores muito vivas. Achei realmente trabalho de ilustração lindíssimo. Ilustrações da Thalita Hoffman. Tradução, mais uma tradução do Rogério Galindo. Aqui temos uma apresentação do Chico Sá, escritor. E pós-fácios do George Orwell, Daniel Aragão Reis e Rogério Galindo. Livro muito bonito. Muito comum também, no caso da Antofágica, vocês devem estar percebendo, tamanho da fonte. Bem adequado, bem confortável. Então esse foi o 16º livro. O 17º é esse livro lindíssimo do Lima Barreto. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tomado de uma paixão delirante pelo Brasil, Policarpo Quaresma sai em busca desvairada pelo original da terra. Aqui temos ilustrações de João Montanaro, notas de Jorge Augusto, apresentação de Criolo, pós-fácios Ferrez, Fernanda Felisberto e Jorge Augusto. O 17º livro da Antofágica, esse bem brasileiro, bem verde, bem amarelo, bem azul. As capas da Antofágica são belíssimas, principalmente as capas assinadas pelo Pedro Inoue. Mas todas elas são muito bonitas. Claro que algumas mais, outras menos, dependendo do gosto. Em seguida, O Nariz, Nikolai Gogol. Certo dia, Major Kovalyov amanhece sem nariz. Seu nariz, porém, também amanhece sem ele. Esse também traz uma videoaula. É o 18º livro, é um conto do Gogol. Traduzido por Lucas Simone. Ilustrações do Nicholas Steinmetz. Outra edição pequenininha, mas muito, muito bonita. Um livrinho agradável de ver e de segurar. E agora o que eu acho mais bonito até aqui. E olha que a disputa é acirrada, né? Primeiro que eu realmente gosto muito desse livro. É um livro que é bastante popular, né, gente? Cá entre nós. Numa época em que o casamento é uma questão de dinheiro e posição social, uma jovem ousa ao pensar no caráter dos homens ao seu redor. Ilustrações Gies Vieira, tradução Carol Chiovato e apresentação da Bruna Vieira, do Depois dos 15, pós-fácios da Sandra Guardini Vasconcelos, Jaqueline Santana e Isadora Sinai. Um livro lindíssimo, a
capa é belíssima, mas internamente também as ilustrações, todo o trabalho é de uma delicadeza, a escolha das cores, realmente é muito agradável aos meus olhos. Esse é o 20º livro da Antofágica, ele é de 2021. Tudo muito lindo, ilustrações maravilhosas. E olha que eu tenho uma coleção de livros da Jane Austen, da Folio Society, todo feito por umas ilustradoras fenomenais, bem famosas. Mas esse trabalho aqui está muito bonito mesmo. Eu li o texto de apresentação da Bruna Vieira, texto bonitinho, e vende muito a ideia do convite à leitura por jovens leitores ou novos leitores, leitores iniciantes, leitores interessados em clássicos, mas talvez intimidados pelos clássicos. E lá no final, na última página, vem assim: o moreno alto, bonito e sensual nem sempre é a solução dos seus problemas. E o colofão: seguindo todos os manuais de etiqueta em vigor, essa edição foi composta na requintada fonte Dante MT, ITC Grout, impressa em papel pólen, 80 gramas pelas damas e cavalheiros da Ipsis Gráfica em maio de 2021. E agora, o primeiro livro das Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, lançado pela Antofágica. Essa é uma das capas que eu relutei bastante, assim, é uma das edições que eu relutei bastante em comprar, primeiro porque tenho uma grande coleção de livros das irmãs Brontë, de tudo quanto é editora que você possa imaginar, que eu fui coletando ao longo dos anos, inclusive obras bem antigas, ilustradas pelos maiores ilustradores. Uma jornada de amor, obsessão e vingança que assombra uma família por gerações. Aqui temos ilustrações da Janaína Tokitaka, tradução da Stephanie Fernandes, apresentação da Juliana Cirqueira, pós-fácios de Stephanie Fernandes, Daisy Lilian Fonseca Dias e Sofia Nestrovsky. Apesar da capa, esse estilo um pouco vetorizado, não ter me agradado muito, internamente as ilustrações são sensacionais. Então eu não gostei muito da capa, é verdade. Mas as ilustrações eu achei belíssimas. É um livro que eu preciso reler. Li há muitos anos, lembro que não me empolgou muito. Eu sou do time Charlotte Brontë. Acho que pode ser uma experiência interessante, porque também li inglês há muitos anos. E o domínio da língua da gente vai mudando muito, né? Então, dependendo da época, não sei o nível que estava o meu inglês, suficiente para ler, mas talvez não para apreender todos os sentidos da obra. Acho que esse é um dos livros que vale a pena revisitar. E visualmente ele tá bonito. As páginas capitulares ali eu achei um pouco despropositadas, não entendi muito bem a ideia. Mas também não tem que entender tudo, né? São escolhas mesmo. Mas é outro livro bonito, mas confesso que esse foi um dos que menos me empolgou e eu comprei muito mais para ter a coleção completa do que pela beleza do livro. Talvez esse, de todos estes que eu mostrei, seja o único que não me agradou tanto assim. São ilustrações bonitas, mas a experiência como um todo não me cativou muito. Aqui temos a edição que eles estão chamando Os Assassinatos na Rua Morgue, que vem com 3 contos do Edgar Allan Poe, que no momento estou lendo. Há um clube antofagense, que faz leituras coletivas. Depois vou deixar link para vocês, se alguém tiver interesse. Bem legal. São 3 investigações de um dos primeiros detetives da literatura, que é o Monsieur Dupin. Também tem videoaula. Aqui temos ilustrações da Fernanda Azul, tradução da Isadora Próspero, apresentação da Adriana Secchi e pós-fácios de Alberto Mussa, Daisy Lilian e Bruno Paes Manso. 3 contos, Assassinatos na Rua Morgue, Mistério de Mary Roger
E a Carta Roubada? Desses, apenas a Carta Roubada eu já li. Há muitos anos na faculdade. Irei revisitá-los. Bom, estes são os livros que já foram publicados, que eu já possuo, mas no momento em que eu gravo esse vídeo há um livro em pré-venda, que é o Úrsula, que parece ser sensacional, é um livro que não possuo, não conhecia e que tem um significado histórico muito forte. Sei que em seguida eles publicarão O Processo, que também é essa edição maravilhosa de Quincas Borba, Machado de Assis, e também já anunciaram que publicarão Madame Bovary. A minha recomendação, se você achou essa coleção interessante, é que você passe a comprar todos os livros em pré-venda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, cliquem lá no like para ajudar o canal, porque esse foi bastante trabalhoso. Se você chegou até aqui, obrigada por assistir. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!